assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, Queridos, precioso. essa canção é uma canção que a gente precisa praticá-la. Quem aqui está visitando nessa noite, aqui na igreja? Quem está fazendo visita realmente que não é da casa? Então, quem é da casa? Quem é da casa? Querido, o que você está fazendo plantado neste lugar, que você ainda não saiu do teu lugar e não fez o seguinte, que nós somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor. Aí a canção fala que nós temos que refletir, sabe o quê? Escuta aqui, ó. O que nós temos que refletir? A canção fala: refletir a glória do Senhor. Tem alguém com a glória do Senhor aqui? Tem alguém com a glória do Senhor aqui? Se você entregou a vida para Jesus, a glória do Senhor está na tua vida. Então reflita a glória do Senhor, saindo do teu lugar e dando abraço. Seja Jesus hoje na vida da tua irmã, do teu irmão, porque Jesus pode estar abraçando a tua irmã e o teu irmão nessa noite, te abraçando nessa noite. Oh, somos corpo E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido
Quando Jesus olha lá de cima, ele vê isso, ele vê uma igreja viva. Aleluia, águas vivas que se movem, amém? Glória a Deus. Glória, 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 glórias a Deus. É uma noite de derramar, se derramar na presença do nosso Deus. Sejam bem-vindos aqueles a qual eu não cumprimentei na entrada, mas esse é o lugar onde o Espírito Santo separou essa noite, para que nós possamos nos derramar na presença dele. Tem muito mais ainda para você nessa noite. Está preparado? Então diga para ti, te prepara aí. Diga para ti, ei, te prepara aí, porque vem dose dobrada do Espírito. Quem quer mais de Deus? Então nós vamos louvar mais uma legal dessas. Depois nós vamos então para a palavra. Amanhã, segunda-feira, todo mundo tranquilo, ninguém trabalha. Então, beleza, né? Queridos, eu tomo isso porque uma vez o apóstolo estava pregando e disse que entrou a noite, amanheceu, alguém caiu da janela e o milagre aconteceu e o culto continuou. Talvez ninguém trabalhava naquele tempo, todo mundo trabalhava. Mas estou brincando, você vai, nós temos horário, né? Senão o pessoal já sai correndo, senão tem hora para terminar. Mas eu quero te dizer que Deus tem algo grande na sua vida. Eu quero te convidar. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Quem quer bênçãos sem medidas? Só alguns, infelizmente, né? Nem todos querem a bênção. Quem quer bênçãos sem medidas? Glória a Deus. Por isso, por causa de vocês, repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem fruto, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor, Ele quer prover na tua vida. Eu não sei como você está. Talvez você esteja até desempregado, alguma situação, mas eu quero te dizer que o Deus provedor, Ele está aqui nessa noite. E se você não duvidar disso, quero te convidar a você trazer o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. E nós vamos fazer isso louvando a Deus, amém? Pegue na sua mão o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus, e oramos. Pai querido, abençoa, meu Deus, toda a situação financeira de cada um, Senhor. Abençoa o dízimo, a oferta, meu Deus, o que vai ser trazido até a tua casa, Pai. E nós oramos para que o Senhor, Pai, derrama bênção sem medida, repreendendo todo devorador, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Pode trazer o seu dízimo. Feliz, grite aleluia, aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma assim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração, com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Por quê? Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. O quê? Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, Jesus é alegria, euforia, companhia.
Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo. Jesus é o motivo da nossa... Diga aí pro teu irmão aí, ó. Jesus é o motivo. Jesus é o motivo da nossa alegria. Ufa! Ufa, quem quer parar? Não? Que bênção, né? Ufa! Vamos marcar todos os domingos assim. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, maravilhoso. Sente um pouquinho, por favor. Quero convidar as crianças a virem aqui junto com a irmã que vai ministrá-las. Em nome de Jesus. Agora é um momento especial dos pequenos, o ministério infantil. Glória a Deus. Só esses hoje? Glória a Deus, né? Amém. Amém. Pai querido, nós abençoamos essas crianças, Pai, em o nome de Jesus. Abençoando também, Senhor, meu Deus, Andressa, que vai estar ali ministrando o coração delas, Pai. E nós queremos, Pai, meu Deus, que ensinando ela o caminho que deve de andar, Pai. Mesmo quando os anos passarem, elas não se desviarão deste caminho que é Jesus, Pai. Por isso, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus, então. Amém. Quero orar pelos pedidos de oração. Nós temos uma caixinha ali. Então, ali você traz os pedidos de oração, que você saiba de alguém que precisa de oração, alguém que precisa, tem necessidade na área financeira, na área da saúde, na área familiar. Então você traga o seu pedido e nós estaremos orando, estamos orando todos os domingos e quartas-feiras para que Deus faça o milagre. Amém? Estenda as tuas mãos. Pai querido, nós oramos agora por todos os pedidos de oração que estão ali, Senhor, e que têm sido trazidos, Pai. Nós oramos, Pai, para que o Senhor venha, Senhor. O Senhor sabe a cada pedido, cada necessidade, Pai, de pessoas, seus nomes que estão ali naqueles papéis, Pai. Mas nós oramos para que o Senhor visite cada um, Senhor. Para que o Senhor ministre o coração de cada um, Senhor. E assim, meu Deus, o Senhor opera os teus milagres, sinais, prodígios e maravilhas, Pai. Meu Deus, em o nome de Jesus, e nós como igreja, nós já te agradecemos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus, então. Vou convidar o pastor Roque, que vai estar ministrando a palavra. Oramos agora, Pai. Abençoa a vida do teu servo, Pai. Meu Deus, eu creio, Senhor, que nessa noite o Senhor tem um banquete, Senhor. Já desde o louvor tem derramado e preparado uma terra sedenta, Pai, para receber a semente do teu evangelho, Senhor. Essa semente, meu Deus, que foi plantada, Pai, meu Deus, e que hoje, Pai, produz frutos, Pai. E que nós, ao receber, Senhor, as boas novas do Senhor através do teu servo, usando os lábios dele, Pai, para a glória e honra do Senhor, Pai, nós recebemos, Pai, em o nome de Jesus. Amém? Quem ainda não conhecia o pastor Roque? Não conhecia? Então está aqui, meu irmão abençoado por Deus. Convidei para estar conosco nessa noite e prepara o teu coração, porque Deus vai falar conosco. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Tem 5 irmãos aqui, os outros tudo vão se tornar irmão depois, na hora do apelo. Glória a Deus. Graça e paz, amém? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite, poder trazer a palavra de Deus ao coração de vocês. Eu sei da responsabilidade que é, por mais que a gente já esteja fazendo isso, né, há muito tempo,
São 25 anos de ministério, embora a gente ficou aí, eu e a pastora Ana já estamos, né, há 2 anos e 26, né? Vamos fazer 27 anos já de ministério. Embora a gente ficou aí 2 anos, praticamente 2 anos e meio, nós estávamos morando em... Outra vez que eu vim aqui, eu estava morando lá em Santa Catarina ainda, né, em Palhoça. Agora eu voltei para os Pampas. Bom ver a irmã aqui também. Não lembro o teu nome, sinceramente, vou ser bem sincero. Hã? Eliane. 22 anos, olha aí, gente. Essa cara de gurizinha aqui é só... Lá na 65. Lá na 65. A gente ficou 24 anos pastoreando ali, então 22 anos faz que eu abençoei o filho da irmã Eliane. Que bênção, queridos. É muita história. Hoje nós estávamos para vir já, nos preparando para vir para cá, né? E daí foi um pastor amigo nosso, ele foi lá em casa buscar uma encomenda que eu trouxe para ele lá de Santa Catarina. E a gente ficou de conversa lá e bem no fim, quando eu vi, já estava quase no horário de sair. E então eu vejo que Deus, ele preparou algo para nós nessa noite. Por mais que a gente veio juntos, né? Eu, a Luísa, o Fernando, a pastora Ana. A gente não tinha programado isso no dia que o pastor Ivan me convidou, né? Para nós estarmos aqui naquele culto que teve da Aliança da Igreja Luterana da Renovação ali na 49. Quando ele veio falar comigo sobre a questão da agenda, era para mim ter vindo no final de semana passado, né? Mas eu tive que finalizar de trazer a minha mudança lá de Palhoça. E aí eu marquei com ele para hoje. E no dia que ele me convidou, eu disse: posso levar o Fernando para ministrar o louvor? E eu não liguei assim, não conectei as coisas, né? Às vezes a gente não consegue no primeiro momento discernir aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus está movendo para fazer. E eu creio que Deus tem algo para fazer nas nossas vidas nessa noite aqui. Ele preparou esse momento e Ele trouxe todo esse ambiente, né, da gente vir aqui. A gente se converteu aí através da Luísa, né? A Luísa é minha irmã mais nova, mas foi ela que ganhou a Ana para Jesus, a pastora Ana. E, consequentemente, eu vim de brinde, né? Eu acabei entrando no pacote de conversão da pastora Ana. A gente estava recém-casado, já estávamos com problema no nosso casamento, 1 ano e pouquinho de casamento, e a gente estava com problema. E na época a Luísa trabalhava no centro de Porto Alegre, nas lojas Colombo, e a Ana trabalhava com meu cunhado lá na Zen, então ela ia para o trabalho e passava lá e as duas conversavam, e a Ana abriu o coração para a Luísa também estava no início da conversão dela. E um dia a Ana falou que nós estávamos numa crise, que nós estávamos com um problema. E aí a Luísa começou a evangelizar e começou a orientar ela, discipular, e a Ana começou, então, a abrir o coração, e aquilo que estava se encaminhando para um divórcio, Deus entrou na nossa vida. Nós fomos convidados para ir numa campanha, ali em Cachoeirinha, do Isaías Figueiró, atrás da antiga Uguine, né? Meu Deus do céu, quando fala Uguine, fala Graziotin, isso denuncia que a gente já está com a idade avançada, né? E aí, então, JH Santos, né? Meu Jesus amado. Hoje eu estava trabalhando lá em casa, lá eu disse para a Ana, sabe como é que a gente começa a se convencer que está ficando velho? É quando tu fica muito tempo acocado, assim, que nem eu estava hoje, e tu te levanta, tu já não consegue te levantar assim normal. Tu te levanta e fica um tempo assim, ó, até tu poder dar o segundo estágio, né, para ajustar a coluna. Então, longas histórias aí, irmãos, e eu vejo assim que o ambiente que Deus está gerando aqui é bem propício para aquilo que tem na placa ali na frente. Você já percebeu quando você vem para cá domingo à noite, o que está escrito ali na placa do culto de domingo à noite? É assim, né, gente? A gente pega o dinheiro, muitas vezes na nossa mão, a gente reclama, essa mixaria não vai dar para nada, que não sei o quê, mas a gente não vê as letrinhas miúdas, né? Que lá em toda a cédula do nosso dinheiro está escrito assim: Deus seja louvado. A gente não vê isso, né?
E é que nem a gente entra na igreja e não vê que tem uma placa ali anunciando o horário do culto. Qual é o horário do culto domingo? 19 horas, né? 7 horas é da manhã. 19 horas. E é o culto da família. Culto da família. E esses dias atrás eu fui convidado também para pregar numa igreja ali em Gravataí. Normalmente eu pergunto para o pastor qual é o tema que estão falando na igreja, qual é o propósito do culto domingo. E a gente tem visto assim, queridos, nessa caminhada aí, né, nessa longa jornada de evangelho, a gente tem visto que tem mudado muita coisa, né? E eu sou da época que domingo à noite era o culto da família. Só que aonde que está a tua família? Aonde que estão os teus? E aí então, queridos, eu sinceramente eu louvo a Deus por esse tema, pela igreja aqui, junto com o pastor Ivan e a pastora Vânia, preservar isso, o culto da família. Domingo à noite, uns dão um nome de culto de celebração, culto do visitante, sei lá. Coloco vários nomes de culto, né? Mas tiraram o culto da família. Eu e a pastora Ana, queridos, nós fomos algumas vezes para Israel. E uma das coisas que me chamou muita atenção em Israel, sabe o que foi? É que Israel, a nação que Deus escolheu para ser a nação patriarca, né, da humanidade, a gente vê que é uma nação que eles são o que são, eles têm o sucesso que têm o êxito que têm, porque eles vivem família. E uma das coisas que nos chocou muito numa das viagens que nós fomos para Israel, queridos, foi, nós estávamos perdidos, eu e a Ana, nós estávamos que nem Jesus se perdeu em Jerusalém, né? Nós estávamos perdidos em Jerusalém, nos perdemos do grupo que nós estávamos, e era no dia do final da festa de tabernáculos, nesse último dia da festa, que eles estão comemorando agora, esse final de semana, essa semana agora, de quarta-feira em diante, né? Porque normalmente o Shabat deles começa na quarta-feira e vai até domingo, viração do dia. E aí a gente estava perdido do grupo que nós estávamos, e a Ana entrou num certo desespero, e eu dei uma de Pablo Marçal, fica tranquilo, eu estou aqui. Eu estou aqui. E eu disse, calma, Ana, calma, vai dar tudo certo. Mas eu com uma pressãozinha dentro de mim, entendeu? E aí eu sou muito assim, eu tenho dificuldade de guardar nome, gravar nome das pessoas, de guardar nome, assim, principalmente se o nome é um pouquinho mais diferente. Mas eu não tenho dificuldade de lembrar local, de marcar um ponto de referência. E aí eu, entrando na cidade, eu sempre marcava um ponto de referência e eu parei, a Ana, né, nós ali meio assustados, eu parei, olhei para um lado para o outro, e quando eu virei assim, eu vi uma bandeira muito grande, eu disse, agora eu me achei. Tinha várias, mas eu vi uma que era o ponto de referência. Eu disse, Ana, é para lá que nós vamos. Ela disse, Jerusalém é tudo igual, gente, pedra lá é tudo da mesma cor. E aí eu disse para Ana, fica tranquila, nós para lá que nós vamos. Mas como é que tu sabe? Eu disse, não, vamos para lá que é para lá. E aí nós fomos, mas pensa, gente, era muita gente, porque assim, tudo fechado, as lojas, mas os judeus, eles estavam em peso, o judeu do mundo todo nessa época, para cumprir a convocação que Deus fez lá no livro de, me ajuda aí, pastor Ana, Zacarias 14 diz que a família que não subir a Sião não virá sobre ela a chuva. E chuva para judeu, queridos, é sinal de bênção, de prosperidade. Para nós, aqui em Canoas, principalmente, cruz credo, né? Chuva, está amarrado, está repreendido em nome de Jesus, né? Porque houve uma catástrofe, né? De uma enchente que nunca se viu na história, né? Então, mas para o judeu que vê chuva uma vez no ano, que lá uma vez no ano chove, não é chuva, assim que nem a gente está acostumado aqui, é chuvisco. E aí então, queridos, a gente estava ali, o judeu indo para o Muro das Lamentações, porque daí é no dia que o sacerdote ele vai e eles vão entregar as primícias deles. E aí então, queridos, nós voltando, pensa você na contramão, todo mundo
indo em direção ao muro e nós subindo para a saída de Jerusalém, para uma das saídas de Jerusalém. E aí, queridos, nós chegamos num local e aí a gente sabia que ali era um ponto, né, de saída. E a gente ficou ali, não, nós vamos ter que ver, e vinha muito brasileiro, a gente tentou falar com um, com o outro, perguntar se conhecia o nosso guia, ninguém conhecia. E aí tinha um senhor parado lá, ele era palestino, né? Pelotas não, ele morou muitos anos em Uruguaiana. E aí, então, ele viu nós falando português, ele veio, se aproximou da gente e perguntou, né, vocês estão precisando de alguma coisa? Que alívio, né? E aí, ele pegou e a gente começou a falar com ele, falou que nós estávamos perdidos e tal. E aí, ele disse, vocês querem o telefone para ligar? Nós tínhamos um número, ligamos, né, para o nosso guia. Ele disse assim, vocês aguardem aí, que nós vamos passar por aí. E aí, nós ficamos, queridos. Só que foi uma espera de 5 horas. 5 horas esperando. E aí a gente viu naquelas 5 horas, conversamos bastante com aquele senhor lá, agradecemos a ele. Ele morou em Porto Alegre também. E aí nós ali olhando a situação, e a gente é uma cultura totalmente diferente, dali um pouco, né? Muitas famílias, é interessante, porque quantos anos você tem, moça? 23, você? 21. Então, assim, se você estivesse em Israel, você já estaria com uma escadinha de filhos. No mínimo 5. Porque lá vale a pena ter filho. Lá o Bolsa Família deles lá é um bolsão. Eles pagam bem. Pagam bem mesmo. É uma mala. Eles pagam bem mesmo. Por quê? Porque Israel eles têm como cultura, entendeu? É importante para eles ter bastante filhos. Por quê? Porque a nação ela cresce. Hoje a Alemanha, né? A Alemanha está tomada pelos muçulmanos. Eles estão hoje liberando brasileiros, principalmente, que têm descendência, origem alemã, que têm alguma origem alemã, estão liberando visto para passaporte para morar na Alemanha. Então, queridos, aí a gente ali naquela situação, nós olhamos um casal jovem, assim, acho que eles não deviam de ter, sei lá, 30 anos, o rapaz e a moça até menos. Mas eles tinham 8 filhos. 8 filhos, e era uma escadinha, e é interessante assim, porque eles colocam, os filhos, eles vestem os meninos todos iguais, com a mesma roupa, e as meninas também. Que é para quê? Para não ter aquele negócio, olha o tênis dela é branco, o meu é preto. Então eles colocam já tudo igualzinho, que parece lá, né, embalagem maisena, né? É muito interessante. E aí, queridos, a gente viu que estava acontecendo alguma coisa estranha ali. E aí, a gente começou a prestar atenção, eu e a Ana, eles tinham perdido uma das crianças dele no meio daquela multidão. E aí tinha tipo um standzinho, o pessoal estava naquele... O único dia que é liberado para pedir esmola é aquele dia ali. Aí o pessoal estava fazendo ali, pedindo ajuda, esmola ali para uma instituição, e eles estavam com o megafone. E aí eles começaram a falar no megafone, a gente não estava... Nós só estava vendo, entendendo, interpretando a situação, mas nós não estávamos entendendo nada, porque falando em hebraico, não tem como, né? É complicado. E aí, eles procurando a criança, aí chegou os policiais ali, os militares, né? Porque o exército anda sempre na rua lá. E aí foi toda aquela situação, queridos, e no meio daquilo ali, eles se distraíram, sabe por quê? Uma coisa que eu nunca vi. Eu fiz 57 anos agora, em agosto. E já estou quase me tornando um idoso. E em Santa Catarina eu fiquei sabendo, por isso que eu vim embora, porque eu fiquei sabendo que lá a partir de 57 anos é considerado idoso. Eu sei o cruz credo, eu vou embora daqui, porque... E aí, eu nunca tinha visto isso, querido. Sabe o que eu nunca vi? Talvez você também não viu isso. Quem tem acima de 50 anos aí? Levanta a mão. Então tem uma galera aqui da minha... tem uma galera que já comprou na JH Santos, no Graziotin, né? Então, queridos, o que aconteceu? Naquela situação toda ali, você que é acima de 50 anos, algum dia você viu numa praça pública um homem trocando a fralda de uma criança? Você já viu? Não é normal? Para nós não é normal.
mas para eles lá é muito normal. Então, Israel, queridos, eles vivem um contexto de família que é lindo de se ver. Por que eles vivem isso, pastor? Porque, queridos, eles têm a essência da palavra de Deus dentro deles. Hoje é um culto da família. Eu poderia vir aqui, estou aqui, né? Eu poderia compartilhar muitas coisas hoje e Deus poderia fazer muitas coisas na tua vida. Mas algo que Deus ele tem na essência dele, sabe o que é? Família. Porque Deus criou tudo, queridos. Deus criou tudo. Do nada Deus criou tudo. A Bíblia diz que a terra ela era sem forma e vazia, não existia nada. E Deus começou a criar as cores. Deus começou a criar tudo, os animais. E eu fico imaginando a diversão que era para Deus, porque Ele criou e Ele viu todos os animaizinhos pequenininhos, e você sabe que todo animal quando é pequenininho é engraçadinho, né? Você já viu um leãozinho quando é pequenininho? Dá vontade de pegar, mas vai pegar depois de grande. Então eu creio que Deus, Ele se divertiu muito com toda a criação, e olhando tudo aquilo, mas havia uma insatisfação no coração de Deus. A Luísa usou uma expressão aqui que eu fiquei ali, eu estava ali no baixo, ali, tentando ouvir o que eu estava fazendo, e ouvir o que o Fernando estava tocando, e o que o Lucas estava fazendo também, porque estava uma confusão de som ali em cima, ali. Mas eu ouvi o que a Luísa falou, e a Luísa falou que... Deixa eu pegar a frase dela aqui. Nem ela lembra o que ela falou de certo. Viu que nela? Mas ela falou o seguinte, que nós somos a maior razão de Jesus. E eu fiquei pensando, será que é? Nós somos a maior razão de Jesus ter se sacrificado. Eu fiquei pensando, a melhor escolha é sim, Luísa está falando heresia aí, melhor escolha. Mas, queridos, de certa forma, ela tem razão, sabe por quê? Porque Deus, Ele escolheu família, Deus tem um propósito para a família. O Deus olhou, no meio da criação toda, Ele olhou, Ele se divertia com tudo aquilo que estava acontecendo, com os bichinhos lá correndo, crescendo, vendo tudo aquilo ali. Mas Deus olhou e faltava um ser humano ali. E aí, então, Deus cria o homem. E Deus olha para o homem e diz assim, Lucas, não é bom que tu deixe só, cara, tu vai fazer muita cacaca. Aí Deus diz assim, eu vou colocar do lado do Lucas, do lado do Roque, do lado do Ivan, do Fernando, e de qualquer um de nós aqui, você que é casado, Deus disse assim, eu vou colocar uma auxiliadora. Ele não colocou uma máquina de lavar no teu lado, queridos. Uma máquina de lavar tu pode ir lá na loja adquirir. Ele não colocou um fogão por indução do teu lado. Nós nos mudamos agora, a pastora Ana não tem nem pia lá em casa ainda. A pastora Ana está lavando as coisas, está sendo filmado esse negócio aqui, vamos denunciar. A gente é assim mesmo. Quem já lavou louça na beira do rio, lavar louça num tanque, né? Sabe, irmãos, que na minha vida hoje eu ostentei muito, eu fui muito... Sonhei com coisas muito grandes, ostentei muito aqui, falar que eu fui a Israel algumas vezes, ao todo foram 6 vezes, para mim não é mérito nenhum, isso foi pela misericórdia de Deus. Eu sonhava, eu almejava muita coisa, mas hoje eu vi assim, querido, o mínimo para mim é o suficiente. Eu tendo Jesus do meu lado, eu tendo a palavra de Deus aonde eu me agarro, eu tendo, sabendo que eu tenho o Espírito Santo, que eu tenho Deus junto comigo, o resto se resolve, queridos. E aí, então, Deus olhando para toda aquela criação, Ele cria o homem, Ele olha assim, mas esse cara vai fazer coisa aí. Não é bom que ele esteja sozinho. E aí Ele faz uma auxiliadora. Vocês são casadas? Tem alguém preparado para vocês. Sabe por quê? Porque vocês têm que auxiliar alguém. Tem um mala aí, sem alça por aí, que está precisando de vocês. É? Mas vocês vão endireitar a vida desses camaradas aí. Entendeu? Vocês vão resolver a vida desses sujeitos. E Deus, olhando para isso, Deus fez a mulher. E aí depois, homem e mulher dá o quê? Hã? Filhos. É?
não dá uma, como é que eles estão falando hoje? Tem essa palavra que eles estão usando, um gênero. Homem e mulher não dá um gênero, homem e mulher dá filho, menino ou menina. Entendeu? E Deus nesse processo, então ali Adão e Eva têm os seus filhos, a coisa começa a acontecer, crescer, e vai indo, e nós chegamos lá no Novo Testamento, nós vamos ver Jesus estabelecendo qual é o alvo, o objetivo dele, o propósito eterno de Deus, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. E agora, queridos, como que nós vamos viver dentro desse contexto, aonde eles querem enfiar dentro da realidade da família, hoje nós que somos igreja, que temos a palavra de Deus como princípio, nós temos o entendimento que família é isso, é papai, mamãe e filhos, meninos e meninas. Nós temos essa compreensão. E aí, por exemplo, você tem um filho que daqui um pouco pende para o outro lado, o que você vai fazer? Teu filho, você vai amar ele. Mas vai amar ele como Deus criou ele. Não como a nossa sociedade hoje está querendo impor. Entendeu? Ah, pastor, mas... e eles ainda pregam isso para nós, né? Enfia isso na nossa cabeça, aceita que dói menos. Tenta enfiar isso na nossa cabeça, entendeu, queridos? Só que Deus, ele definiu, e nós vivemos por aquilo que Deus definiu. Diga para a pessoa que está do teu lado aí, diga assim para ela assim, ó, você e eu vivemos, fala aí, irmão, por aquilo que Deus definiu. Então, queridos, veja bem, Deus institui a família, Deus estabelece a família, e aí Deus vê toda essa confusão. Tem família perfeita, queridos? Hã? Sim ou não? Sim ou não? Então nós estamos no melhor lugar para resolver, queridos. Nós não, na realidade que nós vivemos, não existe família perfeita. Mas existe família transformada, que pode ser aperfeiçoada pelo Evangelho, pela Palavra de Deus. E isso aconteceu na minha vida, na vida da Luísa, na nossa família aconteceu isso. Esses dias nós estávamos numa reunião aqui de família, na casa da minha irmã, aqui na Grande Esperança. E quando que nós faríamos isso? Quando que nós tínhamos essa oportunidade? Sempre dava confusão. Sempre dava uma discussão. Porque na família tem gremista, tem colorado. Os colorados estão felizes, né? Os gremistas estão chateados. Entendeu? Pastor, o senhor veio aqui para pregar a palavra, não para falar de futebol, né? Então já começa assim, né? Entendeu? E eu posso falar, e lá em casa é assim, eu sou colorado, a minha esposa é gremista. Entendeu? E as minhas duas filhas eu consegui converter elas. Graças a Deus. Então, queridos, a maioria vence. Então, o que acontece, queridos? Deus olha para toda essa situação, é por um time de futebol, há conflito, muitas vezes é por... você quer ver uma coisa, queridos? Uma coisa que nesses meus anos de ministério pastoral, que eu sempre olhei assim, mas que burrice que estão cometendo, é ver casais dizendo, pastor, porque é o salário dela e o meu salário. É o que ela ganha e o que eu ganho. Bobeira, né? Sabia que depois que vocês casaram, pode ter o salário dele e dela, mas tudo que vocês adquirirem depois de casado, meio. Então, ferrou. Entendeu? Então Deus olha para tudo isso, queridos, e Deus estabelece algo. E aquilo que eu quero falar para vocês aqui, queridos, hoje à noite, eu vou procurar, eu sei que eu tenho 12 minutos ainda de tempo, e vai dar tempo tranquilo, queridos. Eu só vou passar no apelo, tá? O apelo eu tenho 3 horas de apelo, então para mim terminar a palavra é 12. Fica tranquilo, tá tudo certo. Então, queridos, o que acontece? O que eu quero compartilhar para vocês hoje passou pela minha vida e pela vida da pastora Ana. E justamente nesse contexto de família. 2012 nós vivemos uma crise no nosso casamento, uma crise muito grande, e nós estávamos convencidos de que não tinha mais jeito de nós viver junto, eu e ela. Pastores, pastoreando uma igreja bem-sucedida, uma vida bem estabilizada financeiramente, mas
o pastor Roque, cheio de atividade na igreja. Eu era tesoureiro geral da Igreja Luterana da Renovação na época. Eu tinha uma empresa, eu liderava a igreja local, lá na 65, tá? E era presidente da Associação de Pastores em Gravataí. E ainda arrumava mais algumas coisitas mais para fazer. E aí, na época, a nossa filha mais velha, a Anelisa, que está com 29 anos, né? Ela estava naquela fase da adolescência, assim, que foi uma fase difícil. E aí ela conheceu algum menino da igreja, e às vezes porque é da igreja a gente acha que é santo, né? E aí então ela estava naquela situação, naquela crise. A nossa filha mais nova, Lisiane, graças a Deus, estava firme com Jesus, foi até para Jocum, naquela época ela foi para Jocum, e ela era parceira da Ana. E eu estava lá com um tablet, com um notebook, metido na frente da minha cara, com as telinhas, e não dava conta. Aí eu me acidentei, eu caí do telhado, na casa que nós morávamos, lá em Gravataí, fraturei a patela do joelho, e aí eu fiquei 11 meses, praticamente aleijado. A Ana tinha que me ajudar a tomar banho, e a vez que eu fui tentar tomar banho sozinho, quase que acabei estragando tudo. E aí, queridos, 2 estranhos dentro de casa. Aí começou um processo, a gente estava junto, mas nós não nos conhecíamos. Começou uma crise, e a gente estava mal, brigado. E daí nós já conhecíamos, né, o apóstolo Jonas, lá de Natal, do Rio Grande do Norte. E ele esteve lá fazendo um seminário na igreja na época, e aí ele viu que a gente não estava bem, porque quem é teu amigo, ele te conhece. E ele olhou para nós e viu que nós não estávamos bem, ele começou a ministrar as nossas vidas. E uma coisa, irmãos, que eu louvo pela vida da Ana, sabe o que é? A Ana sempre foi assim, se ela está bem, ela está bem. Se ela não está bem, ela não está bem, ela não esconde isso. E aí eu já fico, sabe, meio querendo assim, tipo, não, amenizar a situação. E aí o apóstolo chegou e vocês não estão bem, e ela pegou, e foi aquele negócio lá. E ela pegou e falou tudo, a situação, e o apóstolo Jonas pegou e disse para mim, eu tenho uma palavra para vocês. E aí, quando ele disse assim, eu tenho uma palavra, queridos, tem muita coisa que muitas vezes eu resisto, mas quando diz assim, tem a palavra, quando vem a palavra, daí o negócio quebra a gente no meio. E aí ele pegou e disse bem assim, a palavra de ordem para a vida de vocês é acordo. E aí eu entro na minha palavra, queridos. A Bíblia diz lá no livro de Amós, capítulo 3, o versículo 3, ali diz assim, andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Hoje nós vivemos numa realidade de família, onde as famílias não há acordo. Não há acordo nas famílias. Entendeu? Vão para a igreja juntos, louvam o mesmo Deus, muitas vezes no mesmo ambiente, mas quando chega dentro de casa é um desacordo terrível. Porque daí cada um tem as suas obrigações, os seus deveres, as suas contas, os seus problemas, seus conflitos. E aí, queridos, quando nós olhamos aqui o profeta Amós, ele usa essa metáfora aqui de 2 pessoas andando juntos para nos ensinar que para haver unidade e progresso, um homem e uma mulher, ele só progride, só há realmente unidade e progresso num casamento, é necessário que haja acordo. E eu quero falar para vocês nessa noite, queridos, a respeito da importância do acordo na família. Hoje, por que os filhos não sabem quem obedecer, não sabem quem seguir dentro de uma família? Porque o casal está sempre um contra o outro. E isso se revela nas mínimas coisas, queridos. Quando chega assim, o filho chega, mãe, vai lá falar com o teu pai. Aí vai lá falar com o pai diz o quê? Vai lá falar com a tua mãe. Aí como é que fica a cabeça de uma criança, queridos?
Quando deveria de ser, sabe o quê? O que a tua mãe te falou? Ah, a mãe falou isso. Então é isso. Muitas vezes, queridos, eu disse para minhas filhas sim, apoiando a palavra da Ana, mesmo eu não concordando. E muitas vezes ela não concordando comigo, ela também disse, não, teu pai está certo. A gente errou muito, queridos, com as nossas filhas. Erramos. Entendeu? Cometemos erros. Mas elas não podem dizer assim, o pai e a mãe, eles não sabiam o que queria para nós. Hoje, a minha filha mais nova, ela não tem filho, nenhuma delas tem filhos. Mas a mais nova, ela tem 2 cachorrinhos. 2 pug. E ela trata os cachorros, muitas vezes, como a Ana tratava elas. Às vezes ela tem uns comportamentos, assim, umas atitudes, e a gente olha aí, ó. E às vezes nós estamos lá, ela pega a Ana e fala igualzinho a Ana fala com ela, falava com ela. Ela fala com a Ana, com a mãe dela. É incrível, queridos. Então, assim, a gente sempre procurou estar de acordo nas escolhas, nas decisões. Um dia minha filha, ela estava apaixonada por um rapaz e tal, e aí ele era da igreja, ele tocava na igreja, isso, aquilo, porém ele já tinha sido casado com a filha de um pastor, e tinha um filho com essa filha de pastor. E aí a minha filha veio falar comigo, falou com a mãe, e aí com a Ana, e aí a Ana pegou e disse, você tem que falar com teu pai. Daí ela chegou, mãe, então tu me ajuda. E aí a Ana disse, não. A Ana fez todos os trâmites ali para a gente conversar. E a minha filha veio, falou, e eu olhei para ela e disse bem assim, filha, eu não posso controlar os teus sentimentos. Mas essa escolha que tu vai fazer é errada. É uma escolha errada que tu está fazendo. Por quê? O cara já foi casado com uma filha de pastor, tem um filho, tu vai ser o terceiro na jogada. Vai ser a terceira pessoa. E tu vai conseguir conviver com isso? Ela ficou triste, ela sofreu, não foi? Sabe o que Deus fez, queridos? Pela obediência dela, Deus mandou um jovem para a vida dela, que é o esposo dela hoje. Ele estava morando nos Estados Unidos. Eles se conheceram aqui em Porto Alegre. Ele foi embora para os Estados Unidos, eles começaram a conversar. O namoro deles foi pela internet. Ele veio para cá, ele chegou aqui em Porto Alegre e já falou para ela, eu quero ir lá conhecer o teu pai e a tua mãe e quero te pedir namoro. Aí chegou lá, aí a gente fez aquela pressãozinha, né, de pai, pastor, mãe, pastor e tal. E o menino, queridos, é um filho que Deus nos deu. Para a glória de Deus, que eles já fazem 5 anos, né, que eles estão casados, vai fazer 6 anos agora, em dia 28 de dezembro. E aí, queridos, olha só. Uma semana antes nós estávamos reformando a casa que eles iriam morar ali onde o meu sogro e a minha sogra moravam, na Cachoeirinha, na Monte Carlo. Eu estava ajudando a reformar a casa para ele e eu disse, ô Daniel, me diz uma coisa, qual é a tua experiência que tu tem com mulher? Ele levou um choque. Ele disse assim, como assim, Roque? Daí eu disse assim, não, tu já teve envolvimento com mulher? Qual a experiência que tu tem? Daí eu, pensando na minha filha. Minha filha nunca se envolveu com homem nenhum, certeza absoluta, eu e a pastora Ana, que casou virgem. E ele pegou e disse assim, eu me envolvi com algumas gurias. Eu disse, tá, mas tu chegou a transar com elas? Não, nunca transei com ninguém. Você vê como é, queridos? Os 2 casaram virgem, estão lá hoje, vivendo, sabe? Tem as lutas deles, com certeza tem, a gente nem fica sabendo. Mas tem as dificuldades. Mas Deus tem prosperado, Deus tem abençoado eles. Então, quando uma família, queridos, entende a essência do acordo, queridos, isso faz toda uma mudança. E o acordo, queridos, em primeiro lugar, ele tem que estar no propósito. No propósito, entendeu? Então, hoje a gente vê assim que as famílias não têm propósito, é cada um por si, pronto, o que deu, deu. Sendo que a palavra de Deus, ela fala assim em Provérbios capítulo 19, versículo 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então veja bem, queridos, que isso aplicando para dentro do lar, cada membro da família pode ter o seu plano.
Entendeu? Cada um pode ter o seu plano, mas é essencial que todos busquem a direção daquilo que Deus tem para a família. O pai e a mãe têm que buscar o que Deus tem para os filhos. Quanta história a gente já ouviu, queridos, de muitas vezes o filho chegar na formatura dele, pegar e entregar o diploma, o canudo para o pai e para a mãe. Está aí, ó, o canudo de vocês. Ó. Porque os pais escolheram, não deixa os filhos escolher. Entendeu? Eles têm aquele sonho para os filhos. Deixa o teu filho sonhar, querido. Motive ele, incentive ele a sonhar. Entendeu? Mas encaminhe ele dentro do propósito. Diga, sempre trazendo isso. Deus tem um propósito. Na tua vida, na tua direção, Deus tem um propósito para a nossa família. E isso é muito importante, queridos. E quando nós olhamos isso, nós precisamos entender que esse propósito ele vai vindo de uma coisa que se perdeu totalmente. E eu e a Ana mesmo, que nos formamos em teologia, fomos ensinados sobre isso, mas nunca conseguimos trazer para dentro da nossa dinâmica de vida a questão de reunir a família. As nossas reuniões de família é quando nós saímos da igreja, porque enquanto nós estávamos envolvidos com as coisas da igreja, eram as coisas da igreja. E as nossas filhas, queridos, elas ficavam brabas quando elas chegavam e perguntavam, hoje tem igreja? E a gente, filho, igreja tem todo dia. Ah, mas hoje tem alguma coisa na igreja? Por quê? Elas iam para a igreja porque lá era o momento de se encontrar com os amiguinhos, se divertir, brincar. Entendeu? Aí então, nós temos que entender, queridos, que é importante a gente ter um momento, e nós desenvolvemos esse momento viajando, tirando férias em família. Eu priorizei, eu sempre saía de férias com os irmãos da igreja. Chegou um ponto que eu disse assim, puxa vida, eu passo o ano todo com o pessoal da igreja, agora nas minhas férias, vou levar gente comigo ainda? Gente que não sabe tirar férias. Tem gente que não sabe. Tem 5 mil reais para tirar 10 dias de férias. Aí ele chega lá, no primeiro dia vai para o mercado, gasta 2 mil reais de rancho, de compra, né? E aí depois, como é que funciona o negócio? A gente ia tirar férias, queridos. Nós controlávamos as coisas, era tudo assim, nós tínhamos 1.000 reais para 10 dias, nós sabíamos que nós podíamos gastar 100 reais por dia. E a gente segurando as pontas. Na época dava, né? 100 reais dava, a gente segurando as pontas. Aí às vezes as filhas, vamos na sorveteria. Não dá. Aí um dia, gente, lá em Santa Catarina, lá em Barra Velha, a Ana Elisa, todo dia falando, quando é que nós vamos naquela sorveteria? Chegou o dia, hoje nós vamos na sorveteria. Viemos todos da praia, todo mundo molhado, chegamos, fomos na sorveteria lá, mais de 60 sabores. Entramos ali na cancela ali para servir, e a Ana Elisa chegou e olhou para a Ana e disse, pensou, mãe, o que eu posso pegar? Aí a Ana pegou e disse, ô filha, hoje está liberado para pegar tudo. É mesmo, mãe? Ela regalou, olha, pensa numa guria feliz, queridos, e se atracou. Era por quilo, tá? O pote dela deu quanto, Ana? 36,90 dela deu 33. Mas pensa, pegou aquele potão assim e tal, e daí fomos sentar na rua, nós molhados, comendo sorvete, imagina. E aí um vento de praia, né? 6 horas da tarde, aquele vento pegando ali um pouco, quando nós vimos, a Ana Elisa estava comendo vídeo. E aí ela, eu não aguento mais. Estava dando um pico nela, assim, estava passando mal. Não, tu vai comer tudo. Hoje está liberado, come tudo aí. Pois, gente, ela foi até o fim. Chegou de noite em casa, passou mal, mas foi. Até hoje a gente ri disso, ela não esquece disso, entendeu, querido? Mas eram os momentos que nós tínhamos, que nós íamos assim, as nossas filhas, elas são quase da mesma idade que a gente, queridos. Na mente delas, parece que elas são da mesma idade que a gente. A gente vai, quando sai junto, quer ver a alegria delas, sabe qual que é? É cantar corinho da época lá do irmão Hélio. Dentro do lar, dentro do lar, dentro do lar, tu necessita. A gente puxa as músicas antigas que elas se divertem, elas gostam muito disso.
Entendeu? Mas tipo assim, a gente teve, eu não quero assim que tu pense assim, não, o pastor está falando de ter acordo na família e que tem que ser, tem que ter reunião. Não, eu sei que é difícil, hoje cada um corre, mas tem um tempo, procure, que quando tu vê assim que as coisas estão se perdendo, chama a tua família, reúne deles, vamos conversar um pouquinho aqui. Onde é que fica Deus nessa história? Você está entendendo, querido? Então, a primeira coisa é no acordo, dentro do acordo na família, é acordo no propósito. A segunda coisa, queridos, é acordo na comunicação. Acordo na comunicação, esse negócio de falar a mesma coisa, entendeu? Se o pai diz que é não, a mãe diz que é não também. E não tem aquela historinha de chegar e dizer assim, ó, eu não concordo com teu pai, mas eu estou do lado dele. Porque você está gerando uma comunicação confusa na mente dos teus filhos. Tá? Quantas vezes a Ana chegou para mim, Roque, me explica direito esse negócio aí. Entendeu? Porque eu dizia não e ela queria entender. E a gente conversava, falava sobre isso. Por quê? Porque a gente tem que ter unidade na comunicação, naquilo que nós falamos. A Bíblia não diz assim, seja o teu sim e o teu não. O que passar disso? Quanto demônio tem dentro das famílias, muitas vezes, que um falando uma coisa, outro falando outra. Não está vendo que é o diabo que está usando, queridos? Uma linguagem dúbia. E que é a estratégia de Satanás desde lá do Éden, porque quando houve a tentação lá, a serpente lá incorporada, endemoniada com Satanás, chegou e disse assim, não é assim que Deus disse. Qual foi a resposta que foi dada para a serpente? Hein, gente? Qual foi? Não lembro? Pastor, lê a Bíblia em família aí agora, é o desafio para a igreja. Gente, a mulher, ela deu a resposta exatamente como Deus falou, de certa forma. Ela colocou ainda algumas coisinhas, deu uma ajeitadinha ali, que é o que a gente sempre faz, né? Hoje a gente vive dentro de uma geração, e a gente vive dentro de um sistema, e diz assim, não, tu vai falar um negócio, mas a verdade, a palavra de Deus que é a verdade, diz assim, não, essa é a tua verdade. Porque o diabo, ele sempre quer distorcer, queridos, aquilo que é verdade. E muitas vezes, queridos, a sede é dentro do lar. Porque lá fora no mundo é comum. Não é normal, mas é comum as pessoas dizerem, não, isso aí não é desse jeito aí. Essa semana eu estava aqui em Canoas, estou trabalhando aqui em Canoas, e eu fui num assunto ali, e aí estavam as 4 mulheres que trabalham ali, 2 no caixa e as atendentes ali. Elas começaram a falar um assunto lá que é meio indecente para mim falar para vocês aqui. E aí eu fiquei ouvindo aquilo ali, assim, ouvindo porque eu estava do lado, né? Não tinha como não ouvir. E aí eu disse, misericórdia, como é que consegue uma pessoa falar um troço desses? A mulher dando um conselho para outra para fazer algo imoral. A mulher casada. Ah, mas e o teu esposo? Ah, e aí, entendeu? E as pessoas estão assim, hoje é assim, desse jeito que as coisas acontecem. E muitas vezes que isso vai para dentro do lar, vai para dentro da família, e não há acordo naquilo que se fala, naquilo que se comunica, na forma, entendeu? Que está se comunicando dentro de casa. E a última coisa, queridos, que eu quero falar para vocês é acordo no amor e perdão. A Bíblia diz assim, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Acima de tudo, porém, vistam-se do amor que é o elo perfeito. Esse amor, queridos, não é um amor dentro do contexto mundano, humano aí, que a gente muitas vezes é criado e entende as coisas dessa forma. Veja bem que o verdadeiro acordo na família, ele só é possível quando realmente há aquele amor sacrificial. Quando eu estava preparando esse conteúdo aqui, eu estava lembrando, Cris, de uma experiência que eu tive no seminário. Eu e a pastora Ana, a gente
morou junto com quase 50 pessoas, e aí teve um casal que eles chegaram depois do início das nossas atividades escolar lá no seminário, e aí nesse meio tempo aí eles descobriram que ela estava grávida. E aí a menina, nossa, pensa assim, ela enjoava por qualquer coisa. E eu e a Ana, nós morávamos assim, era uma estrutura maior que essa aqui, bem maior, e tinha os quartos, cada casal tinha o seu quarto ali. E aí no quarto tinha a cama, na cama de casal, 2 mesinhas, 2 escrivanias, e era isso. E aí, gente, e nós morávamos do lado do banheiro. Então, para nós era uma facilidade, entendeu? Até porque nós tínhamos, na época não tínhamos filho ainda, né? E aí, então, era uma facilidade, ali, morando ali, naquele lugar, tal, ficar tudo próximo. E eles pediram para nós trocar com esse casal. Como eles chegaram, estava super lotado, eles tinham conseguido um sítio próximo do seminário, e eles iam colocar o casal lá. Daí o pastor veio e falou com a gente, pediu para nós ir morar no sítio, e nós fomos. Aí naquela época, nossa, deu um frio assim naquele inverno, coisa séria, assim, coisa feia mesmo. Até neve a gente pegou lá em Camaquã. E aí, queridos, o que aconteceu? Numa manhã daquelas, nós tínhamos que levantar, tomar o nosso café, fazer o nosso devocional e estar dentro da sala de aula ali, no tempo, no horário que era estabelecido, porque se nós não chegássemos, eles nos puniam com uma ficha. A ficha que eles davam, a punição era tu lavar a louça do meio-dia, as panelas, que era tudo panelão que dava para entrar para dentro para lavar. Então imagina. E aí, queridos, nós fugíamos daquilo ali que nem o diabo da cruz, né? E aí, queridos, naquela manhã, a gente acordou em cima do laço e tal, fizemos o café acelerado e tal, e a Ana disse, Roque, eu preciso arrumar a cama, deixar tudo, sabe como é que funciona? Tu pode ir lavando a louça? Eu disse, meu Deus do céu, lavar a louça de manhã, com esse frio, aquela água chegava a cortar os dedos, doía junto. Um monte de louça, 2 xícaras, 2 colherinhas, uma faca. Eu disse, mas vamos lá, né? Mas Deus, Ele usa as mínimas coisas para falar com a gente. Estou lavando aquela louça ali, aquela água descendo assim, meus dedos parecia que ia congelar. Eu disse, meu Deus do céu. E aí o Espírito Santo falou bem assim para mim, sabia que tu está fazendo uma demonstração de amor para tua esposa? Daí Deus me lembrou do texto, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E aí eu disse, como assim, Deus? Porque tu está sacrificando por ela. Então aprendi aquela lição ali, queridos, e muitas vezes esse amor não é simplesmente você fazer alguma coisa, mas é você fazer algo que sacrifica mesmo. Entendeu? Sabe o marido, o homem, o machão aí, aquilo que tu deseja para o teu carro, tem que dar o melhor para tua esposa. Entendeu? No carro a gente tem que ter bons pneus, na mulher a gente tem que investir para tirar os pneus também. Começa amanhã o investimento, sabe? Entendeu? Como é que é? O que eu ouvi aí? Manda ele ver o culto depois, tá gravado, irmão. Mas também a mulher também não pode, depois que o marido investe para tirar os pneus, ela pegar e querer andar com outro, né? Daí também não adianta, né? Tá bom? Então, queridos, veja bem, o amor é você sacrificar, é você fazer algo que realmente vai doer. Você deixar de ser egoísta, irmãos. Eu tinha uma ovelha que congregou comigo, o cara era tão safado, tão sem vergonha. Assim, um dia eu fiquei tão brabo com ele, que ele veio conversar comigo, queria um aconselhamento, que ele estava com um problema financeiro e não estava dando conta, ele tinha uma mulher e 2 filhos, aí a gente começou a conversar, queridos. Eu disse, tá, meu irmão, e aí como é que é a questão das finanças de vocês? Ele disse, pastor, é muito justo, muito difícil mesmo, as crianças estão pequenas, os meninos estão pequenos, uso fralda, é leite, é isso e aquilo, eu quase que não dou conta. Daí, tá, vai, conversa daqui, conversa dali. O cara trabalhava na empresa, ele tinha lá o armário dele, e ele falou que ele tinha estoque de bolachinha recheada, de chocolate, guloseimas. Quando o cara falou isso comigo, eu disse, como é que é, cara? Tu tá reclamando para dar comida para os teus filhos, sendo que tu
tu faz isso. Que amor é esse? Você está entendendo, irmãos? Sabe? Eu e a Ana, assim, a gente não é o casal mais perfeito, gente, mas a gente tem coisas assim que hoje nós não abrimos mão. E é coisa assim para nós, para realmente a gente conseguir viver bem, porque tipo assim, eu entendi uma coisa, a melhor coisa de viver com uma mulher, sabe qual que é? É dar razão para ela. Está toda a razão. que nem diz o ditado, né? Mais uma que o marido não veio hoje. Mas, queridos, ó, veja bem. Não, é que na verdade assim, não vale a pena. Muitas vezes tu vai ficar insistindo no que eu estou dizendo, né? Não, tu vai ser aquele cachorrinho ali na coleirinha e tudo, diz assim, não, queridos. Entendeu? Mas na hora, deixa ela tá certa, depois a gente conversa. Entendeu? E aí as coisas se resolvem. Porque se a gente ficar um puxando para o lado, outro puxando para o outro, e não querer abrir mão, não renunciar, entendeu? Aquele que não renuncia tudo quanto tem, queridos, nessa vida, não vai receber. Entendeu? E aí é que está o problema. Então, gente, para vocês entenderem isso que Deus está falando conosco hoje, o acordo, a importância do acordo na família. Tá? A importância do acordo na família vem do acordo no propósito. Eu e a Ana, logo que nós nos convertemos, ela queria ir para Jocum, eu queria ir para o seminário. Quando eu disse, tá, então nós vamos. Tentava, né, concordar com ela. A mulher, não, nós vamos para o seminário. Eu disse, mas que raio, que coisa. Daí um dia nós estamos no seminário, fomos para o seminário. Aí tivemos aula lá uma semana toda e tal, e aí foi um bloco, acho que nós tivemos no seminário, né? E aí o pastor falando sobre missões, perguntando, quem tem chamado para fora do país aqui? Eu levantei a mão. E aí eu estava sentado atrás dela. E aí ela começou a olhar para o lado assim, olhou para mim, eu com a mão levantada, ela disse assim, tu tem chamado para onde? Para onde é que tu vai? Porque a palavra é essa, a palavra de ordem é essa, para onde tu fores, irei, entendeu? Eu vivia, queridos, eu acho que a Eliane não chegou a pegar esse tempo, mas eu, muitas vezes lá na igreja, eu estava tão estressado com a igreja, que igreja é hoje, gente, assim, sinceramente. Eu decidi, eu não quero ser mais pastor de instituição, quero ser pastor de pessoas. Porque instituição consome a gente. Quantas vezes eu deixei de atender pessoas por causa da instituição? Era agenda com pastor, era agenda com prefeito, era agenda com isso, me achava. Eu me achava. Organizar marcha, isso, aquilo, aquilo outro. Eu vou na marcha hoje, se estiver aqui eu vou, mas eu não estou nem aí para organizar nada, quer dizer, eu quero organizar a minha vida e cuidar de pessoas. Entendeu? A gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, tem muitos pastores aí que estão com milhares de pessoas envolvendo em eventos e vão chegar lá no céu, lá, e o Senhor vai dizer assim, que deu teu rebanho. Onde é que estão? Para mim, hoje, irmão, se eu ganhar uma pessoa para Jesus, vale mais que o mundo todo, diz a Bíblia. Eu dei uma mancada, queridos, eu estou trabalhando aqui em Canoas, e aí a senhora lá, onde eu estou trabalhando, a gente está fazendo a reforma na casa dela, a gente começou a conversar e tal, foi indo, aí esses dias eu disse para ela, eu vou dar uma saidinha agora, mas eu volto daqui um pouco mais. Fui lá, botei meu kimono, eu treino jiu-jitsu, aí peguei e fui treinar, no horário do meio-dia com o meu genro aqui na Cachoeirinha. Aí cheguei lá, era 2:15 da tarde, eu saí meio-dia, cheguei lá 2:15. Daí ela pegou, no outro dia ela veio falando, tu treina e tal, a gente começou a conversar ali, 65 anos ela tem. Ela pegou e disse bem para mim, tu sabe que eu estou com ideia de fazer uma arte marcial? Eu disse, é mesmo? Daí ela bem assim, eu estou a fim de fazer. Eu disse, mas o que você quer fazer? Daí ela disse, eu estou pensando em fazer boxe, ou fazer muay thai e tal, isso, aquilo, só. Eu disse para ela, eu te digo o seguinte, não é porque eu treino jiu-jitsu, mas eu pergunto para ti, aonde é que tu vai usar a técnica de boxe na rua? Aonde é que tu vai usar a técnica de muay thai, de outras artes marciais na rua? Daí ela bem assim, por que tu está falando isso? O que tu quer dizer com isso? Eu disse, não, porque o jiu-jitsu, a base dele é defesa pessoal. Tudo que eu treino lá, se eu tiver que usar na rua, eu sei como usar. Entendeu? E aí ela, nossa, a mulher ficou. E daí foi, aí começamos a conversar. Daí chegou um dia que entrou
que eu era cristão, fui pastor. E aí ela começou a me fazer muita pergunta. E aí ela perguntou, qual que é a igreja que tu congrega? Eu disse, eu congrego no Luterano da Renovação. Ela já foi na hora no Google, deu um Google, né? Ela é discípula do Bolsonaro, dá um Google aí, ela foi dar um Google. Dela, nossa, chegou no outro dia, ela disse assim, nossa, mas como tem luterana aqui, que tanta luterana que tem isso, aquilo e tal. Daí, já fui eu, tive que explicar para ela. E aí ela ficou interessada, e eu, não me dei conta, eu podia ter convidado ela para vir aqui hoje, no culto. Entendeu? Então, gente, deu oportunidade, eu vou lá e falo mesmo, sabe? Agora, por que eu comecei a falar esse negócio? Se eu estou falando sobre família. Vocês acham que eu não sei, né? Mas eu sei. Porque o problema dela, queridos, não é treinar isso, fazer aquilo outro. O problema dela é de família. Ela me contou a história dela e eu disse, meu Deus do céu, você está precisando de Jesus mesmo. Ela separou de um casamento, 18 anos sendo traída pelo marido. O marido casou, tinha outro casamento, filhos com outro casamento, traiu ela com a prima dela. Aí separaram. Ela resolveu, ela tem 65 anos, resolveu conseguir um senhorzinho lá de 72 anos. O senhorzinho dela traiu ela com a melhor amiga, no apartamento dela. 72 anos. Quem ouviu aí só Jesus, nem Jesus, queridos, numa misericórdia dessas. Mas sabe por que isso acontece? Muitas vezes porque não tem estrutura familiar, não tem família para orientar. O meu pai, ele estava com a gente, congregando com a gente lá, morreu com 73 anos, né? Antes de 83, perdão. Antes de ele falecer, um dia ele chegou para mim no culto, lá no final do culto, ele disse assim, pai, ele chegou e disse assim, meu filho, ora por mim. Eu disse, por que o senhor quer que eu ore pelo senhor? Eu quero ter um Fusca. Olha o sonho dele. Ter um Fusca. Queria um Fusca. Apaixonado por Fusca. Aí, e qual é o outro desejo do senhor? Eu quero uma companheira. Eu disse, pai, pelo Fusca eu vou orar. Pela companheira eu não vou orar. Como, meu filho? Tu é meu pastor, tu não vai orar por mim. Eu disse, não vou orar, pai. Daí ele disse assim, mas tu quer me ver sozinho? Eu disse, o senhor está sozinho porque o senhor quer. Mas eu não vou orar por companheira. Deus já lhe deu a sua companheira. Daí ele pensa assim, é mesmo, meu filho? E onde é que ela está que Deus não me mostrou? Eu peguei esse assim, está aqui, pai. Mostrei a Bíblia para ele, está aqui a sua companheira. Vai ler a Bíblia, pai. Enche a sua cabeça com a palavra de Deus. Depois ele não se aguentou, ele dava risada assim, mas é mesmo. E aí ele começou a ler a Bíblia, irmãos. Ele já lia assim, do jeito dele, mas ele começou a ler com mais entusiasmo e tal, e Deus começou a falar com ele. Um dia ele chegou para mim e disse bem assim, meu filho, sabe que realmente eu não preciso de uma companheira? Se eu tiver Deus do meu lado, daqui um pouco eu vou arrumar uma véia para mim aí, para mim me incomodar, e para isso que... Eu disse, pai. Aí se o senhor se incomodar com uma velha, o senhor vai estar recebendo aquilo que o senhor semeou durante os anos. Quantos anos, quantas velhas o senhor incomodou? Meu irmão, é assim, é a lei da semeadura, né? Entendeu? Então, a base do que Deus tem é família, e nós temos que entender, tem que ter propósito, tem que andar para o mesmo lado, tem que ter a mesma linguagem, falar a mesma coisa, entendeu? Tem que amar, tem que haver amor, queridos. Eu saí morando lá na Palhoça, eu saí de lá, queridos, para vir aqui em Gravataí buscar minha filha e 2 cachorros. Aí eu estou vindo e disse, Deus, mas eu sou muito, né? Muito bonzinho. Daí, Deus falou assim, Roque, a melhor coisa é tu não passar trabalho com filho. É tu trabalhar pelos teus filhos. E me deu uma alegria no carro, queridos. Peguei minha filha, levei ela para lá, depois vim trazer. Entendeu? Não, porque eu vivi muitos anos, pastor Ivan, no ministério, pastor, cuidando da vida dos outros. E não cuidando da minha família, da minha casa. Eu vou dar conta para Deus, é da minha casa, irmão. Você vai dar conta para Deus, é da tua família. Eu quero que você fique de pé, eu quero orar contigo. Eu creio que se você entender isso, querido, se você entender isso, preste atenção no que eu vou te falar, se você entender essa palavra que foi ministrada hoje, o acordo em família, e o acordo em família vem no propósito, vem na comunicação e vem no amor. A nossa filha mais velha, queridos, ela viveu uma época terrível da vida dela.
E aí, ela estava nos dando muita dor de cabeça, muita vergonha, se desviou, se afastou da igreja, estava fazendo coisas assim que a gente duvidava, não acreditava no que ela estava falando. E aí, nós tínhamos, a pastora Ana fala isso aí, eu também tinha, eu não falava, mas ela falava, e a gente tinha ódio da nossa filha. Nós chegamos a odiar a nossa filha, pelas coisas que ela fez. Nós tínhamos vergonha, nós tínhamos maior vergonha. Um dia eu cheguei para a igreja, eu disse assim, num culto de ceia, eu disse, irmãos, vocês orem pela Anelisa, porque nós temos hoje uma filha pródiga dentro de casa. Nós levava ela obrigado para a igreja, queridos. Tá? E aí chegou um dia, novamente o apóstolo Jonas, ele chegou para nós e ele disse bem assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é tempo de vocês agir da maneira que vocês estão agindo. Vocês têm que amar a filha de vocês. É filha de vocês. Esse eu sei o que vocês estão passando. Porque ele tinha um filho dele, o filho mais velho dele, queridos. Criado dentro da igreja. O guri se desviou de tal jeito que ele andava todo de preto com um grupo de pessoas lá em Natal. Eles andavam no cemitério. Viviam no cemitério com violão, cantando, ele era músico. Eles viviam no cemitério cantando, música, esses metal pesado, se drogando, bebendo. E ele passou por isso, ele disse assim, eu vivi assim, eu tinha ódio do meu filho. E Deus falou comigo, você tem que amar. E aí ele disse que ele começou a amar o filho dele. Esse filho dele hoje é pastor na igreja junto com ele. Tem quantos filhos? Já perdi as contas. 3 filhos. Entendeu? Um homem de Deus. Então, de tudo por quê? Porque alguém decidiu amar. E você estava aqui, assim como você está aqui hoje, assim como eu, você era coisa ruim. Eu não nasci dentro de igreja, queridos. Como a Luísa falou, nós nascemos de uma mãe de santo. Umbandista, macumbeira, envolvida com um monte de coisa. Mas Deus salvou a vida dela. E Deus salvou as nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele nos amou. E Deus, Ele tem um amor tão grande por ti e pela tua família que Ele quer restaurar a tua família. Agora você tem que estar disposto a pagar o preço. Hoje, queridos, a nossa filha, a Anelisa, ela está morando lá em Florianópolis. Ela tem nos honrado cada dia. Ela estava congregando lá, hoje ela não está congregando. Nós fomos para lá, nós estávamos numa igreja congregando. Tentamos levar ela, ela disse, pai, falou para nós, eu não quero congregar no mesmo lugar que vocês. Eu quero ter a minha experiência. Mas ela tem temor de Deus. Deus fala com ela. Eu sei que ela busca Deus. Tem luta, queridos. Mas nós tivemos que amar ela. O dia que ela foi, da outra vez que ela foi embora para Santa Catarina, pensa no ódio que havia dentro de mim, dentro dela, eu levando ela para a rodoviária. Quase bati o carro. Nós não nos falamos de Gravataí até a rodoviária. Quando chegamos lá, eu disse para ela, minha filha, eu só vou te dizer uma coisa. Só quero que tu lembre de uma coisa. Eu sei que nós não estamos bem, mas eu quero que tu te lembre de uma coisa. Se der ruim lá, tu tem pai, tu tem mãe, aqui tu tem uma casa. E essa nossa filha, na época, ela estava assim, que nós tínhamos culto, célula em casa, na quarta-feira. Nós estávamos lá reunidas, limpando, eu vi algum barulho lá, era ela pulando a janela do quarto para sair, para fazer as festinhas dela com os amigos. Mas hoje, queridos, Deus tem manifestado o amor dele por ela. E para mim hoje, queridos, eu vivo pela minha família, pela minha casa. Eu posso até não ter igreja para pastorear, mas se eu tiver a minha família salva do meu lado, ter minhas filhas, chegar diante do Senhor e dizer, está aqui, Senhor. A herança do Senhor são os nossos filhos. Você não vai apresentar para pastor. Não vai ser pastor que vai apresentar. Vai ser você mesmo, com a tua atitude, o teu comportamento, o teu testemunho.
vendo Deus na tua vida. Eu sei que as minhas filhas, elas vê Deus na minha vida e na vida da Ana. Elas vê defeito, mas elas vê Deus também. E é isso, querido, que eu quero que você entenda hoje. O acordo vai começar quando você andar alinhado com aquilo que Deus tem para você. E você começar, sabe, se começar assim, eles olhar para ti e dizer assim: meu pai está mudando, minha mãe está mudando, a minha casa está mudando. Sabe por quê? Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque um dia nós estávamos na casa da mãe, almoçando num domingo que eu fui pela primeira vez na campanha, que ali começou tudo. Eu sentado na frente da casa da minha mãe, na escada, na areazinha, sentado ali. E nós tínhamos almoçado, aí começou uma conversa e tal, e a Luísa começou a falar de Jesus para a Ana, e daí a Ana estava lavando a louça, a Ana disse bem assim, deu uma situação lá que a Luísa convidou a Ana para ir no culto de noite, daí a Ana disse bem assim, se o Rock for, eu vou. E aí a Luísa disse bem assim, eu achei que o problema era a Ana. Daí a Ana pegou e olhou para ela e disse bem assim, se vitimando, sabe? Ela sabia fazer isso muito bem, ela chegou e disse bem assim, o problema sempre fui eu. E aí a Luísa pegou a Ana pelos dois braços assim, Ana, eu quero te falar uma coisa. Olhando nos olhos dela, pegou esse bem assim, Jesus te ama, e eu te amo, e a nossa família te ama também. E ali rompeu, queridos. E aí eu sentado lá, eu olhei para dentro de casa assim, eu disse, meu Deus está fazendo alguma coisa aqui. Porque a família não se reunia daquela forma, queridos. Sabe, aquilo que se formou, se gerou ali para ser um problema, veio a solução. De noite nós estávamos na campanha, no culto, deu um vendaval do caramba lá, faltou luz, e não parou os corinhos lá, manda fogo, o Senhor manda fogo, não parou o negócio, e gente caindo endemoniada e sendo levado para a libertação. Dali um pouco fizeram o apelo para aceitar Jesus. Eu olho para o meu lado, a Ana com a mão levantada. Eu levantei a mão também. Eu era meio assim, sabe? Eu ia junto. Entendeu, queridos? E Deus fez essa obra na nossa vida. Hoje eu não abro mão. Não abro mão disso. Quantos querem ver a sua família salva? Deixa eu te dizer algo, que não é eu que digo, eu só vou te lembrar, tá? Só vou mencionar para ti. Sabe o que você precisa fazer para te ver a tua família salva? Sabe? Tem gente fazendo assim, a senhora sabe? O que a senhora tem que fazer? Não é isso. Teve mais alguém que fez assim, ó. O que é? Amar também. Mas você precisa crer. Se olhar para aquela coisa ruim que está lá, que tu diz assim, que você é desgraçado, isso, aquilo, não, você tem que crer. É esse aí que Deus vai transformar. Amém? Comece a olhar para os teus filhos, para a tua família, para o teu... Não importa quem seja, comece a ver ele como Deus vê. E vê a transformação, querido. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Eu quero que você... Eu vou orar por você, mas eu quero que você coloque aquela pessoa. Hoje não é dia de você receber para você. Hoje é dia de você transbordar para a tua família. Para aqueles que talvez um dia tiveram dentro da igreja. Para aqueles que um dia talvez você conseguiu levar. Você se alegrou tanto de ver eles chorando lá, cantando, tocando, sei lá, fazendo o quê? Na obra do Senhor. E hoje de repente você vê ele distante do Senhor, ela distante do Senhor. Mas veja bem, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A palavra de Deus, ela diz, aquele que começou a boa obra, ele há de completar em Cristo Jesus. Oh, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu oro nessa noite pela tua igreja. Oro pelos meus irmãos e minhas irmãs, aquele pai que estão colocando este filho, esta filha, este pai, esta mãe, este irmão, esta irmã que estão colocando diante de ti nesta hora, Pai.
Oh, Deus, eu peço que o Senhor, meu Pai, traga, Deus, alegria no coração deste teu filho, desta tua filha, de ver, meu Deus, a sua família transformada, Pai. Oh, Jesus, vai alcançando esta casa, Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus, eu vejo, Pai, eu vejo prisões, Pai, eu vejo, Deus, cadeias, Pai, eu vejo grilhões, Deus, eu vejo correntes do passado, meu Deus, que aprisionam, sendo quebrada agora, Pai. Oh, Deus, que o Senhor vai tirando todo o embaraço, meu Deus, tudo aquilo que aprisiona, meu Deus, os lares, as famílias, Pai, meu Deus, que vem de geração em geração, Pai. Oh, Deus, vai libertando, Pai, vai libertando as nossas vidas primeiramente. Meu Deus, coloca dentro de nós um propósito do teu coração, que é uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Mas essa família, ela vai começar dentro da nossa casa. E nós queremos declarar nessa noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, Deus, nós veremos os nossos filhos, netos, bisnetos, Pai, nós assentados, Pai, podendo, Deus, ministrar a palavra do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, diga assim comigo: Senhor Jesus. Mais alto: Senhor Jesus, nesta noite eu alinho a minha vida, a minha família, ao propósito do Senhor. Eu entro em acordo com a tua palavra, para que o propósito do Senhor se cumpra na minha casa, para que nós possamos falar uma só linguagem, para a glória do teu nome, e que haja amor incondicional, para a glória do teu nome. Assim como o Senhor amou o mundo, o Senhor me amou, e o Senhor ama meus filhos, o Senhor ama minha casa, o Senhor ama famílias transformadas. E nessa noite eu declaro que a minha